Olá, queridos, a paz e a graça do Senhor Jesus a todos. Este é o seu irmão em Cristo, pastor Ideobrando, professor de escola bíblica dominical e teologia da Bíblia. Sejam todos bem-vindos aqui ao canal Relógio de Oração, este canal que tem como principal propósito e objetivo levar para você mensagem, orações e todos os conteúdos relacionados à palavra de Deus para abençoar você e sua família. Inscreva-se aqui no nosso canal, compartilhe os nossos vídeos, seja você também um semeador de oração. Inscrevendo-se no nosso canal, você será um semeador de oração e ajudará outras pessoas a serem abençoados através de todos os conteúdos que aqui são postados neste canal. Amados, hoje eu estou passando por aqui para compartilhar uma coisa com vocês, embora nós estamos aí na continuidade da nossa jornada e exegese bíblica do livro de Gênesis. Nós já fomos aí até o capítulo 4, e aí nós vamos dar continuidade, capítulo 4, capítulo 5, 6 e assim por diante, até nós completarmos aí o livro de Gênesis. Nós vamos ter muitas coisas pela frente aí para falar, mas hoje eu quero compartilhar com vocês aqui uma coisa que eu assisto muitos vídeos de podcast, né? Tem assuntos que trazem edificações para a nossa vida, né? Nós, cristãos, que buscamos o reino de Deus, né? Buscamos Cristo, guardamos a nossa fé. E tem assuntos que trazem edificações, mas tem assuntos que dá-se um nó na nossa cabeça quando nós escutamos alguém falar naquele assunto. E o assunto que eu quero falar hoje com vocês aqui, eu vou fazer uma breve exegese com vocês aqui. Eu quero que vocês me ajudem aí nos comentários, né? A opinião de vocês, o que é que vocês acham, né? A nível de pensamento cristão, tá bom? A nível de doutrina cristã, de pensamento, de crente, de cristão, tá certo? O assunto é sobre tatuagem, não é um assunto para condenar, para criticar, para dizer o que deve, o que não deve, não é nada disso, não. É só a luz da Bíblia para a gente chegar a um nível de um entendimento. Por que eu quero comentar um pouco com vocês sobre isso? Porque eu escutei há dias aí algumas pessoas, né, pastores, líderes. Por exemplo, eu vi alguém falar que por exemplo, ele diz assim, não, a gente pode colocar uma tatuagem, a questão não é se pode ou se não pode, gente. Cada pessoa faz o que tem no seu direito, né? A Constituição brasileira dá o direito, mas eu digo assim, a nível de pensamento cristão, não a nível de pessoa, tá certo? Como pessoa, o ser humano é livre, ele pode fazer o que ele quiser, mas não é que como cristão ele não possa, mas eu digo na questão de disciplina, tá certo? Se moldar como disciplina, como cristão. O cristão, ele segue mandamentos, né? Ele segue princípios da sua doutrina, da sua crença, da sua fé. Então, tem coisas que ele não faz por causa da sua fé. Não, eu não faço isso porque a palavra de Cristo, a palavra de Deus ensina que não é bom que eu faça isso aqui. Então, ele segue essa linha de raciocínio por causa da sua fé. Não que como pessoa ele não possa fazer aquilo, tá certo? Então, vamos lá. Então, eu escutei alguém falar assim, não tem problema nenhum, eu posso colocar uma tatuagem aqui porque Jesus tem tatuagem. Aí alguém perguntou, mas onde é que Jesus tem tatuagem? Ele disse, não, está lá no livro de Apocalipse, né, que Jesus aparece na visão, montado sobre o cavalo lá, e ele tem na coxa dele uma tatuagem. Então, baseado nisso, eu vou fazer um comentário aqui com vocês. Nós vamos ler alguns textos da Bíblia, então eu quero que vocês me ajudem a raciocinar. Primeiro vamos entender o que é tatuagem, para poder a gente ver se tem alguma relação da visão que João teve no Apocalipse, com Cristo montado sobre um cavalo, se tem a ver com tatuagem ou se é algo ali simbólico, metafórico, né? Se é simbologia, que o livro de Apocalipse tem muita simbologia, então eu quero que vocês me ajudem e também comentem se da forma com que eu vou estar explicando, com que eu vou estar colocando aqui, eu não estou ferindo ninguém, não vou ferir ninguém, não estou para criticar ninguém, entendeu? Eu tenho que amar todas as pessoas, abraçar todas as pessoas. A gente sabe que a gente aprende que Cristo, ele ama as pessoas, mas as práticas incorretas que
Cristo e Deus e o Espírito Santo, eles não se agradam. Mas assim, não vou falar nada, não vou comentar nada assim de criticar, de julgar, não é nada disso não. É a luz da Bíblia sobre se essa visão tem relação com tatuagem ou não. É isso que nós vamos comentar, tá bom? Então, vamos lá para a tela do meu computador e vamos mergulhar em alguns versículos da Bíblia aqui e vamos aos comentários. Ao final do vídeo, eu quero que você deixe o seu comentário aí. O que é que você acha se essa visão que João teve no Apocalipse tem a ver, de fato, com tatuagem mediante o que nós vamos aqui comentar, fazer uma breve exegese aqui, tá vendo? Tem hora que a palavra nem sai direito, exegese, tá bom? Sobre o assunto tatuagem. Lembrando a você que não é nada de discriminação, nada de condenação, nada de apologia, nada disso não. É só um comparativo com as escrituras da Bíblia Sagrada. Vamos para a tela do meu computador. Então, gente, estamos aqui para uma breve exegese sobre o assunto aí que nós estamos falando, que é a tatuagem, tá bom? Então vamos ler alguns textos aqui e vamos também citar alguns versículos da Bíblia e nós vamos ter um raciocínio, né? Ter uma visão, um raciocínio a partir dos textos bíblicos, certo? Baseado nisso aí que nós estamos falando. Então você, no final do vídeo, você vai deixar o seu comentário. Eu quero que você participe, tá bom? Eu quero que você compartilhe esse vídeo e mande para o maior número de pessoas que você puder, tá bom? Baseado no que nós iremos ler aqui nos textos bíblicos apontados e no que nós vamos ver no conceito de tatuagem, o que é tatuagem. Eu quero saber se você consegue entender que a visão que o apóstolo João teve lá no livro do Apocalipse, onde ele tem a visão do Cristo montado sobre um cavalo, na sua coxa, no manto que está sobre a sua coxa, está escrito Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Se você consegue associar com tatuagem a partir daquilo que nós vamos falar aqui. Então vamos lá para o nosso texto aqui. A tatuagem é uma forma de expressão por meio de desenhos, símbolos ou palavras. São aplicadas permanentemente na pele. Isso é feito introduzindo pigmentos na camada dérmica da pele, geralmente com o uso de agulhas. Ela pode ter significados diversos, como expressar identidade, cultura, crenças, memórias ou simplesmente um gosto estético. A prática da tatuagem é muito antiga, praticada há milhares de anos. Evidências arqueológicas mostram que já era usada por povos primitivos para fins culturais, religiosos ou decorativos. Um dos registros mais antigos foi encontrado no corpo mumificado de Otzi, o homem do gelo, que viveu há mais de 5.000 anos com marcas tatuadas em sua pele. Civilizações como os egípcios, romanos, polinésios, que é da onde vem a maior origem aí da questão da tatuagem, que esses povos eles tinham até cerimônias para isso. Nós vamos ver, eu tenho um artigo acadêmico aí, nós vamos fazer uma acompanhada básica no artigo acadêmico e na descrição aí do vídeo eu vou deixar a referência do artigo acadêmico para você buscar lá com o artigo acadêmico sobre os assuntos. Foi onde eu dei uma lida para poder me inspirar aí para compartilhar esse assunto aí. E outros também usavam tatuagens para diferentes propósitos ao longo da história. Então, nós vemos aí o conceito da tatuagem, né? Mais ou menos como é que ela surgiu, qual era o conceito, qual era a finalidade de alguns povos que tinham essas culturas, essas crenças, religiões voltadas para esse costume, essa prática. Então, vamos dar uma continuidade aqui. Dá uma olhada nessas imagens aí. Aqui são estúdios onde tem profissionais, né, que eles fazem essa arte da tatuagem. A tatuagem, como todo mundo sabe, e quem é um profissional dessa área sabe falar melhor do que eu que isso, tem todo o processo, né? A pessoa vai, faz a consulta, aí tem o design, que é feito o design, tem um diálogo com o cliente escolhe o modelo que quer, a cor que quer, ele diz como é que ele quer, então é feito a arte final para poder fazer, né, o desenho, aquela coisa toda.
E aí tem a asepsia que faz na pele, e tem toda a prática profissional nisso aí. Acompanhando o cursor do mouse, essa prática aqui é uma prática oriental, que usa esse tipo de agulha aqui para poder fazer as perfurações cutâneas na pele. Aqui são os materiais que os profissionais aqui estão usando. Aqui também está todo mundo com luva. Aqui é uma mais moderna, né? Aqui é bem mecânica essa agulha aqui. Aqui já é uma máquina própria, né? É uma ferramenta própria. É mais, vamos dizer assim, tecnológico, né? Aqui é mais manual, aqui é mais tecnológico, aqui também, aqui também. Então tem toda essa praticidade aí que é para fazer a tatuagem. Agora, você olhando, olhe bem a forma com que é feita, né, que é construída a tatuagem na pele, desde os modos mais antigos, que esse aqui é um modo bem semelhante, dos modos mais antigos para os modos modernos, para poder nós compararmos com a visão do Apocalipse, se a visão do Apocalipse tem algum relacionamento com a tatuagem propriamente dita, como nós estamos falando a partir das imagens e do contexto histórico lá que nós lemos. Então, vamos ler alguns versículos bíblicos para poder nós conseguir ter uma linha de raciocínio aqui. No livro de Gênesis, do capítulo 4, versículo 15, nós falamos da tatuagem. Nós vamos também ver aqui marcas e sinais também de pessoas de nascença. Eu vou colocar as imagens para você ver, mas na Bíblia a gente não vai encontrar a palavra tatuagem. Nós vamos encontrar a palavra marca ou sinal ou selo, tá bom? Então, a partir daí, vamos ler aqui no livro de Gênesis, capítulo 4, versículo 15, quando Deus ele colocou em Caim um sinal. Algumas Bíblias vão falar, algumas traduções, né? Vão falar marcas, outras vão falar sinal. Aqui eu estou usando a versão Almeida Revista e Atualizada e Almeida Revista e Corrigida. Eu estou usando essas duas versões aqui para esses textos aqui. Vamos ler aqui. O Senhor, porém, disse-lhe: portanto, qualquer que matar Caim 7 vezes será castigado. E pôs o Senhor um sinal em Caim para que o não ferisse qualquer que o achasse. Então, Deus é um ser divino, né? Onisciente, onipotente, onipresente, o Todo-Poderoso. No episódio onde Caim matou Abel, então Deus tinha expulsado Caim da presença dele, da face dele, e Caim disse: olha, Senhor, isso é muito duro. Quem me vê vai se vingar de mim pelo que eu fiz com meu irmão. Aí o Senhor disse: não, eu vou colocar em você um sinal, e quem encontrar você não vai ferir você. Ninguém vai lhe fazer mal, porque eu vou colocar em você um sinal, uma marca. Não sabemos como era essa marca, nem esse sinal. Não sabemos. Mas a partir do momento que o sinal é colocado por Deus, eu quero que vocês raciocinem comigo o seguinte: Deus é um ser divino. Então, Deus não usa nenhum artifício humano, motorizado, nenhuma tecnologia humana. Deus ele tem os seus meios divinos, certo? Ele colocou um sinal em Caim. Daqui a pouquinho, quando eu for mostrar para vocês as imagens de pessoas que nascem com marca ou sinal, a gente vai tentar entender isso aqui, que eu não consigo afirmar, dizer assim, que a marca que Deus colocou em Caim foi marca X, foi isso, foi aquilo. Não tem. A gente só consegue acompanhar o texto. O texto sagrado diz que Deus colocou uma marca. Então a gente entende que a marca ela foi colocada por Deus, não foi colocada por homem nenhum e não foi colocada por nenhuma cultura, nenhum ritual, por nada disso. Deus colocou uma marca em Caim por um propósito, para quem encontrasse ele, não ferisse ele. Ou seja, de alguma forma, quem via Caim, vendo aquele sinal que Deus colocou, que a gente não sabe se era visível ao olho humano, se não era, se era espiritual, a gente não sabe. Mas o que a gente entende e consegue acreditar é que tudo que vem de Deus é perfeito. Então, assim, Deus colocou em Caim um tipo de um sinal que quem olhava para ele não feria ele, não machucava ele. Entendia de alguma forma que não era para fazer nenhum mal a ele. Então, é o que está acontecendo aqui em Gênesis capítulo 4, versículo 5. Então, baseado nessas imagens aqui, a gente não consegue relacionar o sinal que Deus colocou em Caim com tatuagem. Eu não consigo. Se você consegue, depois você deixa aí no comentário se você consegue associar. Então, vamos continuar.
Vamos deixar Gálatas para depois, vamos ler na ordem. Nós lemos aqui Gênesis capítulo 4, versículo 15. Vamos ler Levítico, né? Que depois de Gênesis vem o livro de Êxodo, depois vem o livro de Números e Levítico e assim por diante. Então, vamos ler pela ordem. Livro de Levítico, capítulo 19 e 28. O livro de Levítico, nós sabemos que é o livro onde a lei começou a ser oficializada, ou seja, escrita, né? Porque a lei era falada. Deus falava aos profetas, os profetas falavam ao povo, falou com Moisés primeiro lá no Monte Sinai, foi falando, por exemplo, a Páscoa, que é um mandamento, faz parte do mandamento. A Páscoa, ela foi celebrada lá no Egito, na preparação da saída do povo, que Deus mandou Moisés dizer ao faraó, liberte o meu povo para eles seguir caminho de 3 dias para me adorarem nesse deserto. Então, não tinha nada escrito ainda, era tudo verbal. Deus falava e o servo, o profeta, ele obedecia. Então, aqui em Levítico, a lei já estava começando a ser escrita. Pelos mortos não fareis, não ferireis. Pelos mortos não ferireis. Cada tradução de Bíblia fala de uma forma, tá bom? Mas o assunto é o mesmo. Pelos mortos não ferireis a vossa carne, nem fareis marca nenhuma sobre vós. Eu coloquei aqui entre parênteses luto. Aí o Senhor fala que eu sou o Senhor. Eu sou o Senhor é uma palavra de autoridade. Ele está dizendo assim, ó, eu, Senhor, é que estou dando essa ordem para vocês e eu gostaria que vocês obedecessem isso que eu estou dando a vocês aqui, que faz parte da minha aliança. Então eu botei aqui luto, porque tem alguma tradução de Bíblia que você vai ler assim, ó, quando alguém lamentar a morte de alguém, de um ente querido, de um conhecido. Então, o povo tinha um determinado costume, né? Pessoas tinham um costume, então Deus já falou com os filhos de Israel, porque eles ficaram lá no Egito. Os egípcios tinham vários costumes. Então era costume de alguns povos, quando morria alguém, ou um deles se cortava, né, para ter recordação do dia do enterro daquela pessoa, ou colocava uma frase, né? Eles faziam um tipo de marca no corpo ali, como sinal de lamentação pela perca de um ente querido. Mas aqui nós já estamos vendo que Deus já está dando a lei para não fazer marca, nem sinal nenhum na carne, na pele. Ele está dizendo nenhum sobre vós. Ele diz assim, ó, pelos mortos não ferireis a vossa carne, nem fareis marca nenhuma sobre vós. Então, nós já estamos vendo aqui a impossibilidade de fazer qualquer tipo de marca no corpo, na pele, no caso aqui para o povo judeus. Para outros povos não tinha esse mandamento, não. Aqui a gente está falando dos povos judeus. Então, dentro do que é cristianismo, né, do que é judaísmo, da religião bíblica, nós estamos falando dentro dessa linha de pensamento. Então, aqui não tem nenhuma, vamos dizer assim, nenhuma possibilidade, né, ou prática, melhor falando, nenhuma prática do povo fazendo nenhum desenho, nenhuma marca, nada no corpo, porque fazia parte da aliança, do mandamento de Deus, que o povo não fizesse isso. Nem pelo sentimento mais forte, que é a perca de um parente, né, que isso é algo muito forte, perder um ente querido, que fica marcado, nem para lembrar de recordação isso, Deus ele disse ao povo para que o povo não fizesse isso. Outras culturas faziam, mas aos filhos de Israel, Deus deixou esse mandamento para fazer isso. Então, guarde bem esse versículo aí, que no final nós vamos falar sobre este versículo. Apocalipse capítulo 13, 16 ao 17. Então, nós vamos dar uma lida aqui para ver. A todos os pequenos e grandes, os ricos e os pobres, os livres e os escravos, faz que lhe seja dado certa marca sobre a mão direita ou sobre a fronte, que é na testa, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tem a marca, o nome da besta ou o número do seu nome. Então aqui é onde fala no livro do Apocalipse sobre a marca da besta. É uma marca que vai ser colocada, né? Algumas pessoas têm aí o conceito da possibilidade de ser um chip, ou se é um chip ou não, mas aqui nós estamos tratando sobre marca ou sinal. Algumas Bíblias falam sinal, outras falam marca. Aqui nesta versão fala sinal sobre Caim. Outras Bíblias falam marca. Aqui
nós estamos vendo em Levítico, onde Deus fala também sobre marca. Algumas Bíblias falam sinal, mas aqui fala claramente para não fazer nenhum corte, nem se ferir, coisa e tal, não colocar nenhum tipo de marca, né? Como a questão, a gente fala assim, tatuagem é feita por uma agulha, né? Ela faz aqueles... Ele entra em contato com a pele, né? De qualquer jeito faz um tipo de ferimento com uma pigmentação. Então aqui, dentro do mandamento aqui de Levítico, já a possibilidade de tatuagem, então, dentro desse contexto aqui, já não é possível no caso dos filhos de Israel aqui. Eles não fazem isso aqui. Eles guardavam esses mandamentos aqui. Isso não se aplica a outros povos. Estamos falando do pensamento cristão, do pensamento bíblico, do pensamento religioso e o pensamento judaico e do povo de Deus aqui, dos filhos de Israel. Aqui, no livro do Apocalipse, também é uma visão de João, tá certo? Onde ele viu, certo? O episódio da besta, das pessoas que estavam recebendo a marca da besta, ou na mão ou na fronte. Agora entenda que aqui João está tendo uma visão, e todo esse episódio que ele está vendo aqui é uma visão, é um mundo espiritual, é uma coisa que vai acontecer. Mas até então, essa marca aqui que a gente está vendo não se trata de uma tatuagem, se trata de algo que vai acontecer e não sabemos o que é essa marca até então, até que Deus venha nos revelar, dar discernimento para alguém ou para o mundo inteiro, mas trata-se de algo relacionado ao governo do anticristo, né? Que a besta, o anticristo, o falso profeta, está tudo unido, mas aqui a gente não consegue, olhando para essas imagens aqui, ó, essas imagens aqui, referente à tatuagem, a gente não consegue relacionar, tá bom? Isso aqui com tatuagem. Eu não consigo. Se você consegue, deixa aí no comentário. Então vamos para o próximo aqui. Não, deixa eu ler aqui Gálatas capítulo 6, versículo 17. É o apóstolo Paulo falando para a igreja de Gálatas. Ele diz assim, ó, quanto ao mais, ninguém me inquiete, porque eu trago no corpo as marcas de Cristo. Ele está falando marca. Lá no finalzinho também nós vamos ver quais são essas marcas que o apóstolo Paulo está falando, né? A gente não consegue associar Paulo fazendo essas marcas aqui por desenho, estética de tatuagem. A gente não consegue imaginar isso. Eu não consigo. Se você consegue, também deixa aí no comentário. Mas lá no final nós vamos ver sobre essas marcas que Paulo se refere aí. Apocalipse capítulo 7, versículo 4. Então ouvi um número dos que foram selados. Algumas bíblias falam assinalados. Eu estou usando aqui nesses textos aqui que nós vamos ler Almeida Revista e Atualizada e também a Bíblia de Jerusalém, BJ, a Bíblia de Jerusalém. Nós vamos ver aqui nessas versões aqui. Então ouvi o número dos que foram selados, eram 144 mil de todas as tribos dos filhos de Israel. Apocalipse, capítulo 7, versículo 4. Eles foram selados, eles foram marcados, né? Ou sinalizados. Eu também não consigo associar isso aqui, porque foi uma visão que João viu, o céu aberto, né? Ele viu a eternidade, a glória no céu e tudo mais. Então, eu não consigo ver um trabalho desse aqui sendo feito, gente, na glória, no céu, e nem Deus fazendo esse tipo de trabalho aqui. Então, a gente entende que isso aqui que Deus marcou, esse selo que Deus colocou, é algo sobrenatural. Porque vindo da mão de Deus é algo sobrenatural. Eu entendo dessa forma. Então, vá acompanhando aí, vá raciocinando, vá meditando, vá comparando com os textos bíblicos e depois você vai deixar o seu comentário aí. Apocalipse, capítulo 7, versículo 4 ainda, com a versão da Bíblia de Jerusalém. Ouvi, então, um número dos que tinham sido marcados aqui na Bíblia de Jerusalém, fala que tinham sido marcados. Então, comparando uma versão com a outra, nós entendemos que essa palavra aqui, selados e marcado, é a mesma coisa. Foi um sinal que foi colocado, uma marca que foi colocada. Marca, sinal e selo é a mesma coisa na Bíblia, tá bom? 144 mil de todas as tribos dos filhos de Israel, 12 mil de cada tribo, né? Isso aqui, essa multidão que ele viu aqui, ninguém estava mais aqui na terra ainda com esse corpo. Aqui foi na glória, na visão da eternidade que João viu no céu, que ele foi levado aos céus para ver. Deus mostrou a ele essas visões. Apocalipse capítulo 14, versículo 1. Olheis e eis o cordeiro em pé,
sobre o monte de Sião, e com ele 144 mil, esses mesmos 144 aqui, já no capítulo 14, tendo na fronte, que é na testa, escrito o seu nome e o nome do seu pai, né? Eles aqui não estavam em corpo material. Ele viu numa visão escrito ali. Eu não sei dizer como é que era esse nome, se estava escrito com tinta, se não estava como era, mas eu não consigo imaginar Deus, com seu poder divino, precisando usar esses equipamentos aqui para colocar uma tatuagem, ou se era dessa forma aqui. Eu não consigo ver dessa forma, certo? Se você consegue associar isso aí, deixa no seu comentário aí como é que poderia ser feito isso, que eu, dentro do raciocínio teológico, eu não consigo, tá bom? Então, vamos lá, vamos continuando. Agora aqui nós temos Apocalipse capítulo 19, 11 ao 16, é justamente aonde eu escutei alguém falar que Jesus tinha uma tatuagem. Então, por isso, há um incentivo para que o cristão ele vá lá e coloque uma tatuagem. Lembrando que eu não estou falando um assunto aqui para criticar, para julgar, para dizer se pode, se não pode. O que nós estamos tratando aqui, o que eu quero que vocês participem comigo, é se essa visão aqui tem relacionamento com tatuagem, a partir do que nós vemos no conceito do que é tatuagem, e se essa visão que ele teve no livro do Apocalipse tem a ver com tatuagem, tá bom? Então, vamos ler aqui Apocalipse capítulo 19, 11 ao 16. Então, eu vi no céu aberto um cavalo branco e seu cavaleiro, e ele chama-se Fiel e Verdadeiro. Ele julga e luta com justiça. Algumas Bíblias estão dizendo luta e peleja com justiça. Os seus olhos eram como chama de fogo, sobre a cabeça trazia muitas coroas, algumas Bíblias dizem sobre a sua cabeça tinha muitos diademas. Agora imagine você que a cabeça só cabe uma coroa. Aqui está dizendo que tem muitas coroas, então eu entendo que essas muitas coroas são os diademas que ficam na coroa, aquelas pontinhas, aquelas pedrinhas que são contadas como coroas, que são pequenas coroas em uma coroa. Então, essas muitas coroas não eram mais de uma coroa, que eu não consigo entender assim, porque não dá para botar 10 coroas numa cabeça só, né? Então, era uma coroa que tinha aqueles diademazinhos, aquelas pedrinhas, que é contado também como coroa, né? Fala das conquistas, né? E tinha um nome escrito que ninguém conhecia, a não ser ele mesmo. Bom, ele tinha um nome, aqui não está dizendo onde era o nome. Ele tinha um nome, mas não está dizendo onde é. Então, eu também não sei onde era que estava esse nome. Estava vestido com um manto salpicado de sangue, e seu nome é Verbo de Deus. Verbo de Deus e a palavra de Deus é a mesma coisa, porque o Novo Testamento foi escrito em grego. Então, a palavra verbo no grego é a palavra logótipo, que significa palavra ou verbo, tá certo? Foi escrito em grego, então verbo e palavra é a mesma coisa. A roupa salpicada de sangue estava escrito Verbo de Deus ou a palavra de Deus. Os exércitos no céu o seguiam montado em cavalos brancos e vestidos de linho fino, branco e puro. Tem um outro texto do Apocalipse que diz que o linho fino significa a justiça dos santos. Uma espada afiada saía-lhe da boca para ferir com ela as nações. Imagine João tendo a visão de Jesus montado num cavalo, com a coroa na cabeça, um nome escrito que ninguém sabia, e quando ele abria a boca, saiu uma espada da boca. Imagine, né? Eu entendo que isso aqui é uma visão que tem um significado, né? Simbólico, porque não tem como sair espada de dentro da boca de ninguém, né? Isso é uma visão, isso é uma simbologia, uma metáfora, né? Uma alegoria. Uma espada afiada sair ali da boca para ferir as nações. Ele as regerá com cetro de ferro. Algumas Bíblias falam com vara de ferro. E ele mesmo é o que pisa o lagar do vinho do furor da ira do Deus Todo-Poderoso. Agora vem, no manto sobre a coxa, no manto que estava sobre a coxa, traz escrito um nome, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Apocalipse, capítulo 19, 11 e 16. Algumas Bíblias falam assim, e no manto e na sua coxa. Mas a partir dessa tradução aqui, eu também entendo João Ferreira de Almeida, século 21. É a tradução, uma das traduções mais antigas de João Ferreira de Almeida. Então, eu entendo aqui que tinha um manto, ele veio coberto com um manto, né? O manto era grande, vinha aqui sobre a coxa,
e no manto está escrito Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Mas ainda que fosse na coxa, veja bem, não tem como um corpo que Jesus estava, um corpo de glória, um corpo glorificado, gente, poder fazer um tipo de desenho dessa forma aqui, como é feito uma tatuagem. Não tinha como. E também seria algo sobrenatural, né? Não tem, eu acredito que não tem a ver nada com a forma que uma tatuagem é feita em uma pele. Eu acredito que não esteja relação com isso aqui. Mas se você que está me acompanhando agora, você que está aqui ouvindo, vendo, acompanhando isso aqui, deixa aí no comentário se você consegue relacionar esse texto aqui, essa visão que João teve com o livro de Apocalipse, com essa forma mecânica aqui de se fazer uma tatuagem. Me diga se você consegue entender que essa visão, esse nome que estava escrito no manto sobre a coxa de Jesus, se é uma tatuagem. Deixa o comentário aí, compartilhe o vídeo com outras pessoas e peça também para eles comentarem. Eu falei para vocês que nós iríamos ver quais são as marcas que o apóstolo Paulo ele fala aqui, né? Quanto mais ninguém me inquiete, porque eu trago no meu corpo as marcas de Jesus. Então vamos ver o que é que Paulo fala aqui para a gente entender essas marcas de Jesus que ele teve no corpo dele. Paulo, ele diz aqui em 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 21 até o versículo 32. Vamos fazer essa leitura aqui. Paulo, ele fala assim, eu, ainda mais, em trabalhos, muito mais em prisões, em açoites sem medidas, em perigos de morte, muitas vezes. 5 vezes recebi dos judeus uma quarentena de açoite, menos um, ou seja, 39 açoites. Gente, açoite de cipó deixa a marca? Deixa. Fui 3 vezes fustigado com varas, ou seja, ele foi espetado com varas. Gente, deixa a marca? Acredito que deixa. Uma vez apedrejado. Gente, apedrejamento, a pedra fere a pessoa, deixa uma cicatriz? Acredito que deixa. Em naufrágio, aí já vem a questão psicológica, o trauma que o naufrágio dá, né? Afogamento, né? 3 vezes. 3 vezes em naufrágio. 1 noite e 1 dia passei na voragem do mar em jornada, tomando açoite das ondas do mar ali. Deixa um trauma. É um tipo de cicatriz ou não é, gente, na vida da pessoa? Muitas vezes em perigos de rios, em perigos de salteadores, em perigos entre patrícios, que era um tipo de povo lá, que eu não sei quem era esse povo, em perigos entre gentios, em perigos na cidade, em perigo no deserto, em perigo no mar. Tudo isso ele está falando dos sofrimentos que ele teve. Em perigo entre falsos irmãos, que queria entregar ele à morte, em trabalhos e fadigas, em vigílias, muitas vezes, passando fome, passando sede, jejuando. Ele aproveitou para fazer o jejum, porque ele não teve o que comer, então ele aproveitava e jejuava para santificar a sua vida espiritual. Muitas vezes em frio e nudez, ou seja, teve falta de roupa, fica com a roupa suja, a roupa fica com mau cheiro. Nudez é falta de roupa. Teve vezes que a roupa desgastou no corpo, que não teve mais como usar. Então, nudez significa que ele não estava jamais com roupas adequadas, com traje adequado para caminhar na sociedade. Ele passou todos esses apertos aí. Além das coisas exteriores que ele está falando, né? Fora do corpo. Há o que pesa sobre mim diariamente, a preocupação com todas as igrejas. Então, a preocupação dele, ele era consumido pela preocupação que ele tinha com as igrejas, ou seja, com a vida espiritual que os irmãos tinham ali na igreja. Aí ele fala, quem enfraqueça, que eu também não enfraqueça. Quem se escandalize, que eu também não me inflame. Se tenho de gloriar-me-ei no que diz respeito à minha fraqueza. Ele está dizendo assim, eu vou me gloriar de tudo isso aqui que eu estou passando. E estou permanecendo em Cristo. A minha glória está nisso aí. Passar todas essas dificuldades e permanecer em Cristo Jesus. Aí ele diz assim, olha como é que ele se despede dos irmãos. O Deus e Pai do Senhor Jesus, que é eternamente bendito, sabe que não minto. Eu em Damasco, ao que aconteceu com ele em Damasco, governador, preposto do rei, ou seja, a pessoa principal do rei Aretas, montou guardas na cidade dos Damascenos,
para me prender. Ainda veio uma autoridade grande lá montar uma guarda para poder prender ele. Então, pelo Evangelho de Cristo, por ensinar as doutrinas de Cristo, Paulo, o apóstolo, né, que é Saulo, que Paulo era o nome que ele passou a ser chamado ali, mas o nome dele era Saulo. Então, ele sofreu tudo isso. Então, isso aqui, acredito eu, ser o que ele diz assim, ó, porque eu trago no meu corpo as marcas de Jesus. Eu acredito que é isso aqui que ele está falando, os sofrimentos que ele tem no Evangelho. Então, isso são marcas na vida dele, porque estava havendo uma questão com os apóstolos, né, se gloriando, porque era o apóstolo, aquela coisa toda. Então, ele disse, vocês estão se gloriando porque são chamados de apóstolos, e eu vou me gloriar porque eu estou passando tudo isso aqui, que alguns de vocês ainda não passaram isso. Então, é dessa forma que eu estou entendendo. Se você entende de outra forma, deixa também aí nos comentários. Eu falei para vocês que eu ia mostrar aqui algumas imagens de pessoas que receberam marcas de nascença. Pessoas que trazem essas marcas de forma genética, congênita, de nascença. Nós temos aqui um bebezinho que tem uma manchazinha aqui na testa, tá vendo? É uma marca de nascença. Aqui também tem a mão de uma mãe e a mão do bebezinho, né? Tá mostrando a mesma marca aqui, que isso aqui é hereditário, é congênito, é genético. Temos aqui a pessoa aqui no braço, né? Também uma marcazinha, lembra a casca do genipapo, né? Aqui uma pessoa também com um sinal nas costas, que é uma marca. Aqui também tem uma mulher, uma pessoa, ela tem no rosto aqui, debaixo dos olhos, na face, né? Uma marca também, que dá para ver uma marca. Aqui tem a mão de um bebê também, que tem uma marquinha vermelha. Então aqui, gente, são marcas, pessoas que tiveram marcas de nascença, marcas ou sinal, né? De nascença que essas pessoas teve. Então, olhando para esse texto aqui, que Deus colocou um sinal em Caim, assim, no meu raciocínio, na minha linha de raciocínio, é mais provável uma marca dessa ser proveniente, né, do que uma tatuagem feita aqui dessa forma. Eu não tenho como afirmar se a marca era como uma dessas aqui ou como era essa marca, mas dentro de um raciocínio, acredito eu que o que chega mais próximo da marca de Caim seja uma marca dessa aqui, que é de nascença, que isso aqui não é feito por obra humana, não é feito por mãos humanas, tá bom? Mas acredito eu ser um tipo de marca que fazia com que as pessoas entendessem que não era para ferir a Caim. Então, é isso que eu queria deixar com vocês aí, esse comentário. Então, se inscreva no canal se você puder, tá bom? Se você não puder se inscrever também, mas pelo menos participe, deixe o seu comentário, comenta aí se você consegue, gente, associar a tatuagem, né? Tem aqui o desenho também, tá vendo? Uma tatuagem aqui no braço de uma pessoa. Se você consegue associar isso aqui, essa forma de tatuagem, com a visão que João teve no livro do Apocalipse, onde está escrito no manto sobre a coxa do Senhor Jesus, na visão que João teve lá no Apocalipse, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Né? Se você consegue associar Apocalipse capítulo 19, versículo 11 ao 16, dá uma lida também em todos esses versículos que nós lemos aqui. E outra coisa também, aqui no mandamento de Levítico, a gente entende que aqui foi dado para os judeus. Ora, Jesus, ele era judeu, gente. Um judeu, ele não ia quebrar esse mandamento aqui. Judeu, ele seguia na lei ali à risca, né? O mandamento aqui para não colocar nenhuma marca, nenhum corte, nada disso, né? Por agulha, por nada no corpo. Então, eles seguiam à risca isso aqui. Então, Jesus, ele foi aquele que cumpriu todos os mandamentos da lei, que o homem não estava conseguindo, porque tinha muito mandamento que o homem não conseguia cumprir tudo. E Cristo Jesus, ele cumpriu tudo e ainda levou sobre si os nossos pecados, levou as nossas transgressões, ele cravou lá na cruz. De maneira nenhuma, acredito eu, que o Senhor Jesus ia quebrar algum mandamento da lei que estava escrito. Então, acredito eu que ele não colocaria uma tatuagem. Então, eu entendo aqui que a frase estava escrita no manto que estava sobre a coxa do Senhor Jesus. E ainda que tivesse na coxa, era algo sobrenatural para significado simbólico, para significado espiritual, e não uma tatuagem feita dessa forma mecânica aqui, como nós vemos os seres humanos que usam essa tatuagem aqui, tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado do assunto.
e deixa o seu comentário, deixa o seu like, o seu gostei aí, e a gente vai nos encontrar nos próximos vídeos que nós vamos falar da nossa jornada exegética do livro de Gênesis. Então eu aguardo você no próximo vídeo. Fiquem todos com Deus. Então, gente, esse aqui é o artigo acadêmico, onde eu dei uma lida aí no assunto, fiz aqui uma busca para me inspirar, né? Para poder ter uma ideia do assunto. E eu vou deixar na descrição aí a referência, tá bom? A fonte aí, para vocês encontrarem o artigo aqui, tá vendo? Tatuagem, aspectos históricos e hipóteses sobre a origem do estigma. Tato, essa palavra aqui, tato, né? É a partir dessa palavra aí que veio a tatuagem, né? Onde um homem tem o nome dele aqui, é James Cook. James Cook, ele trouxe, né, esse termo aí. Aqui no assunto todo fala, eu vou deixar a referência aí vocês vão dando uma lida, tá bom? Esse trabalho aqui é um trabalho acadêmico feito, tá bom? Por Michele Larissa Zini Lise, né? Ela é médica dermatologista, especialista em direito médico, mestre em ciência criminais, dessa universidade aqui, ó, UCRIS, que é uma universidade onde só tem os melhores aí. Uma universidade, vamos dizer assim, comparada com aquela que tem lá nos Estados Unidos, Universidade de Harvard, onde só quem sai de lá sai pessoal tudo bem orientado, bem capacitado. Ela fez juntamente com Gabriel José Chitogawe, né? Ele é médico psiquiatra, doutor em medicina também dessa universidade aqui, e Alfredo Cataldo Neto, ele é também médico, tá bom? Doutor em medicina também dessa mesma faculdade aqui, certo? Geralmente o pessoal que faz medicina, eles geralmente fazem doutorado, né? Pós-graduação, então eles aumentam aí bastante a bagagem do currículo dele, tá bom? Aqui tem um resumo do assunto, tem aqui a introdução do assunto, o termo tatuagem, tá vendo? O termo tatuagem é derivado do taitiano, tal ou tatal, que significa originalmente ferida, desenho batido. As agulhas, né, era um instrumento que ia batendo ali, ia fazendo um sonzinho e ia fazendo o desenho era através de ferimentos na pele. Lembra que nós falamos lá em Levítico sobre o assunto, né? Para que ninguém fizesse nenhuma marca na pele, nem corte, nem nada disso aí. Deixa eu ver mais aqui o que. A origem da tatuagem, tá vendo? Tem origem em inglês James Cook, suas explorações aos mares do sul, atual Polinésia, nos idos de 1769, por aí. O artigo acadêmico aqui, ele está sobre a modalidade Vancouver. A modalidade Vancouver, esses númerozinhos que tem aqui, tá vendo aqui? Pequenininho, número 10, número 7, isso aqui são as referências. Quando você quiser pegar uma referência de um pedaço dessa obra aqui, aí você clica aqui, ó, aí leva você ó, direto para, ó, número 10 aqui, a referência, tá vendo? Marques T, ó, Brasil, tatuado e outros mundos, Rio de Janeiro, pouco, 1997. Aqui é uma referência, e nessa referência aqui já tem um trabalho acadêmico. Provavelmente eles se juntam, né? Eles lêem vários artigos e dali ele vai pegando um pedaço da obra de cada pessoa, ou de livro, ou de artigos acadêmicos, e monta o trabalho acadêmico aqui, que é corrigido também pelos professores das universidades. Então, é um assunto que tem bagagem, tem fundos, tá vendo? De verdade, de realidade, tá vendo? Por pessoas que são especializadas no assunto, tá bom? É onde eu dei uma lida básica aqui e trouxe lá esse comentário com vocês, mas não para eu me especializar na tatuagem. Foi porque, como eu falei para vocês, eu ouvi alguém falar que Jesus ele tinha uma tatuagem, né? Então, como nós
falamos, nós comentamos ali, eu não acredito ser uma tatuagem dessa forma, né? Era um nome que estava escrito no manto e o manto estava sobre a coxa. Então, assim, quando eu leio a Bíblia, eu não leio uma tradução só, eu leio várias traduções para poder chegar a um entendimento. Então, eu vou deixar o link na descrição, você pode dar uma olhada aí no assunto acadêmico e você pode também pesquisar em outros assuntos acadêmicos, mas o que eu gostaria é que você raciocinasse, chegasse a uma linha de pensamento, é se a visão do Apocalipse você consegue relacionar com a questão que nós falamos aí durante o vídeo aí, né, que é esse assunto aqui, com a tatuagem. Então, gente, vocês gostaram do assunto? Então, deixe o seu comentário, deixe o seu like, deixe aí o seu gostei. Compartilhe esse vídeo com um número máximo de pessoas e dê a sua opinião. Deixe aí nos comentários se você consegue associar a visão que João teve no livro do Apocalipse com a questão do assunto tatuagem que nós fizemos esses comentários aí no nosso vídeo, tá bom? Se você gostou do vídeo, então deixa aí o seu like, tá bom? Se puder se inscrever no canal, se inscreva também. Deus abençoe você e nós nos encontramos aí em outros vídeos aqui no canal.